Olá pessoal, há um tempinho que eu não posto um vídeo, a minha correria, as minhas lutas, né? Mas estou aqui graças a Deus. Em Mateus capítulo 8, tem uma passagem que tem martelado na minha cabeça, que diz assim, eu sempre digo, né irmãos, a palavra de Deus ela é simples, tá? É a gente que complica a nossa vida. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa passagem é muito linda, irmãos, que mostra a capacitação de fé. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, os discípulos sempre estavam de olho fitos nele. Por quê? Porque tudo que Jesus falava, tudo que Jesus expressava, trazia essa fé de esperança ao coração deles. E quando ele entra em Cafarnaum, ele se depara com o centurião. O centurião, né, ele tinha muita autoridade, poder sobre a matéria. E quando Jesus chega, toda aquela autoridade dele tinha se acabado. Porque a autoridade de Cristo era muito maior. Agora, algo que chama muita atenção é que esse centurião tinha um servo que ele amava muito. E esse servo, com certeza, era um homem muito obediente, com certeza era um homem muito apto a fazer os seus trabalhos. E aquele homem de autoridade, ele resolveu perder toda a sua autoridade para poder conseguir aquilo que ele queria. Porque a autoridade maior tinha chegado e era o Cristo Jesus. Jesus, quando foi abordado pelo centurião, Jesus com certeza expressou o seu olhar profundo diante daquela situação ali. E Jesus, como já era onisciente, onipresente, onipotente, ele pergunta se quer que ele vá até a sua casa para curar o servo. Mas, na verdade, o centurião falou que não precisava, bastava apenas uma palavra. E é onde eu queria chegar. Apenas uma palavra de Jesus pode mudar tudo na nossa vida. As palavras, irmãos, têm muito poder. Por isso, nós devemos tomar cuidado quando nós abrimos a nossa boca. Porque a Bíblia diz que a mesma boca que procede bênção
pode proceder maldição. Então, quando você ficar nervoso, não fale aquilo que você está sentindo naquele momento de raiva, de ira. Quando está faltando alguma coisa que você necessita, abra sua boca, porque apenas uma palavra pode mudar toda a história. Assim é na nossa vida. Controlarmos as nossas emoções vai fazer com que a gente possa viver melhor. E isso é um treino. Todo aquele homem, o centurião, ele tinha autoridade. Tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele, ele não pôde fazer nada diante daquela situação, porque era algo acima da autoridade dele. Era algo que só o próprio Deus poderia fazer. Então, eu não sei onde você se encaixa. Se você é o centurião, se você é o Cristo ou se você é o servo. Todos os três têm a sua função nesse momento. Você pode ser o centurião, que você tem uma grande autoridade, mas existe alguém que tem mais autoridade do que você. Você pode ser o Cristo para decidir o que tem que fazer. Ou você pode ser aonde eu me enquadro, o servo que está sempre precisando de cura, de milagres. Eu me encaixo como servo porque eu sou humano. E o humano, ele sempre precisa de cura. Ele sempre precisa de ajuda. Assim, quando nós nos tornarmos simples como pombo, nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa graça. Não é verdade? Que ele largou todas as coisas para ter o Cristo. Então, olha que amor tão tremendo. Uma autoridade pediu ajuda a uma outra autoridade para que pudesse o seu servo tão amado ficasse curado. Então, basta apenas uma palavra. É algo muito profundo, irmãos. Uma única palavra. Volto a dizer, cuidado com as suas palavras. Nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras para não magoar ninguém e nem ser magoado. Basta apenas uma palavra e o meu servo, aquele que me serve, será curado. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo complete esta pequena obra. Que nós possamos ter a razão de viver diante da presença de Deus. Que nós possamos ser transformados pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine. E assim que eu puder, estarei postando mais vídeos. Deus abençoe vocês. Muita paz para vocês.